Vamos lá, gente. Ó, normalmente o uso da palavra produtividade está associado à quantidade de serviços realizados, produtos entregues, metas alcançadas, né? E hoje em dia as pessoas falam muito de produtividade. Se entra na rede social, você se sente até culpado, porque parece que as pessoas fazem tantas coisas que você fala, meu Deus do céu, será que eu tô ficando para trás? Será que eu não tô trabalhando tanto quanto eu deveria? Mas eu não sei se você já ouviu falar em produtividade tóxica. Relacionar produção excessiva de trabalho, muitas vezes sem descanso, à capacidade do trabalhador pode ser um erro grave, viu? E para saber mais sobre isso, como identificar e como se libertar dessa produtividade tóxica, eu recebo o consultor de carreiras Lincoln Firuzmandes. Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado. Uma alegria te receber, muito obrigada mais uma vez, viu? A alegria é toda minha, obrigado. Vamos lá. Amei esse tema, porque eu sou uma dessas pessoas que volta e meia me sinto culpada, porque falo assim, meu Deus do céu, será que eu tô ficando um pouco mais ociosa do que eu deveria? Será que eu deveria estar produzindo mais do que eu já produzo? E isso às vezes pesa. E esse é um conceito, Cláudia, que gerou muita confusão, principalmente na pandemia. Primeiro, a gente precisa entender que o conceito de produtividade é aquela capacidade que o indivíduo tem de produzir uma atividade com uma máxima capacidade de entrega. No sentido reverso, que é a produtividade tóxica, é justamente quando esse excesso de produtividade acaba atrapalhando a saúde física, mas sobretudo mental e emocional do profissional. E na pandemia a gente observou isso numa intensidade maior, porque as pessoas passaram a se cobrar mais pelas suas entregas, seja pela empresa, pelo gestor ou os profissionais liberais que se sentiram na obrigação de produzirem muito mais num curto espaço de tempo. Agora, eu ouvi de várias pessoas que também a demanda ficou meio ensandecida. Por exemplo, chefes que começavam a trabalhar às 6 da manhã, enquanto outros terminavam de trabalhar às 11 da noite. E aí o funcionário que estava no meio desse miolo, dessas pontas, acabava ficando ocupado praticamente todo dia. Houve um período de ajuste, porque todo mundo precisou reaprender os processos das relações de trabalho na pandemia. Com o tempo, as empresas foram entendendo que o fato do trabalhador estar trabalhando de forma remota não significa, por exemplo, que ele está 24 horas do dia disponível. Então, desde o cuidado, do fato de você se preparar, por exemplo, da hora que você acorda, o seu horário de almoço, o seu horário de descanso, aquilo que você faria, por exemplo, dentro da empresa, no ambiente familiar, ou seja, no ambiente da sua casa, você repetiria da mesma maneira. É claro que a gente ainda escuta muitos relatos de trabalhadores que dizem que isso não se aplica na prática. E aí vem o grande desafio, que é justamente como equilibrar essa saúde mental e emocional, ainda sendo produtivo. Maravilha. E agora, de toda forma, muitas empresas já estão trazendo de volta esses funcionários para dentro do ambiente corporativo, né? E esses que vieram com essa produtividade tóxica, entendendo que tinham que trabalhar muito mais, que tinham que mostrar e entregar mais resultados, como é que faz agora para se adaptar a essa nova realidade? Tem que desacelerar. E esse processo para desacelerar, ele não é feito de maneira solitária. As empresas precisam fornecer apoio psicológico, psíquico, por meio de formação, de capacitação, de orientação, para que o colaborador vá entendendo que o ritmo vai voltando àquele antigo normal e que as coisas precisam ser feitas dentro de um tempo cabível e de um tempo razoável. A grande questão é que a produtividade tóxica, Cláudia, acabou atrapalhando muito a vida dos brasileiros. Você vê um dado interessante, só que na cidade de São Paulo, segundo o Instituto do Sono, de cada 10 paulistanos, 7 têm algum problema ao dormir por conta desse excesso, o tempo todo ligado. É a rede social, é a internet, enfim, isso faz com que as pessoas não se desconectem e não consigam ter um momento para relaxar. E aí a coisa realmente é séria, né? E o pior é que quando relaxam, se sentem culpadas, como eu mesma relatei, que às vezes me sinto. E aí precisa, se você não conseguir administrar isso sozinho, de uma ajuda profissional. É muito interessante, Cláudia, porque quando você traz o seu próprio relato, você relata aquilo que muitas pessoas costumam dizer. Ou seja, sabe aquela sensação no sábado à tarde, que você tem tudo para sentar em casa, ligar a televisão, assistir um bom programa, se conectar na Rede Vida e aí, de repente, você se pergunta, por que eu não estou trabalhando? Por que eu não estou produzindo? Então, esse é um indício importante para você observar o início de uma possibilidade da
a produtividade tóxica, que vai justamente contra aquele sentido do descanso, da reparação, de você ter um momento para se conectar com você, com a sua família, com as coisas que são importantes. Agora, não é só a pandemia, né? Eu penso que a rede social, ela também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Foi como eu disse, às vezes eu pego o meu Instagram mesmo e vejo alguns colegas de trabalho trabalhando, fazendo tantas coisas, com tantas frentes, e aí dá aquela sensação assim, uau, será que você também não deveria estar fazendo tantas outras coisas, né? Alguns estudos na psicologia mostram, em publicações recentes, a relação da dependência, por exemplo, da cocaína com o uso do celular. Então, é um efeito muito similar no cérebro. Isso significa que a gente fica muito dependente do que o outro faz para termos uma resposta da nossa própria produtividade. É como se eu visse alguém trabalhando muito e tivesse que dizer, eu também estou trabalhando. E esse sentido reverso acaba adoecendo a pessoa, o profissional, que vai, consequentemente, lá na frente ter sérios problemas. Estresse, problema de insônia, os próprios problemas de relacionamento interpessoal ou com a família, consequência desse momento de sempre querer estar ligado no 220. Existe alguma fórmula para a gente equilibrar a nossa produtividade pensando no nosso tempo, no nosso dia de 24 horas? A primeira coisa é saber dizer não. O não, às vezes, é a melhor resposta para o momento que você precisa ter. Como a gente está sempre constantemente ligados, o fato de você dizer não é uma pausa que você dá não só para o seu corpo físico, mas para suas respostas emocionais frente às demandas que surgem. Então, a gente, a todo tempo, se vê naquela necessidade de absorver as demandas e de ter respostas prontas e rápidas a todo momento. E quando a gente diz não, parece que a gente está sendo inconveniente, quando, na verdade, a gente só precisa de um tempo para relaxar. Então, dizer não é o primeiro ponto mais importante nesse processo para evitar, a longo prazo, o sentido da produtividade tóxica. Eu fiz essa pergunta pensando assim, a gente tem lá aproximadamente 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, né? E aí a gente teria mais 8 horas para descansar ou não? A gente trabalha um pouco mais nessas 8 horas? Cada um vai ter mais ou menos a sua própria demanda do seu organismo de acordo com aquilo que se sente melhor no seu momento de produzir. É claro que se a gente for pegar as estatísticas e as orientações clínicas, 8 horas de sono seria o ideal para que a gente pudesse repousar e inclusive fazer o descanso mental. Mas é muito importante que se a pessoa que está nos assistindo, se a dona de casa que nos acompanha, estiver enfrentando algum problema, que ela busque ajuda médica ou psicológica para poder entender se isso é um sintoma dessa produtividade tóxica, que é esse fato de querer o tempo todo se sentir útil e produzir, mesmo quando deveria só descansar. Busca por informação. Às vezes a pessoa pega seu tempo de descanso para ler livros sobre empreendedorismo, livros que falam sobre estratégias, planejamento. Isso é uma forma de produzir, né, conhecimento e pode ser tóxico? Depende. Se essa leitura propõe e proporciona prazer, não. Mas se essa leitura propõe aquela situação de que eu preciso ler, porque está todo mundo lendo, e eu tenho que ler cada vez mais, porque se eu não ler eu não vou conseguir ser produtivo, porque eu não vou conseguir entregar mais, então nesse sentido reverso, essa leitura, que deveria ser um momento de prazer e de hobby, por exemplo, acaba se transformando em algo negativo. Então, se o que você faz gera prazer e não aquele sentimento de ansiedade, de rapidez, de entrega, provavelmente aí a gente não encontra os indícios dessa produtividade tóxica. Hoje a gente fala de produtividade tóxica, antigamente a gente usava muito a palavrinha workaholic, né? Existe relação? É a mesma coisa? Existe relação. A palavra workaholic é um termo de inglês que vem aquelas pessoas que são o tempo todo viciadas no trabalho. As relações são muito semelhantes e os indícios também. Então, o tempo todo querer produzir, a própria questão da autocompetitividade, porque tem pessoas que são workaholics ou que produzem a própria produtividade tóxica porque se sentem sempre na obrigação de serem melhores do que as outras, de entregarem mais do que as outras. Então, ela compete o tempo todo com ela mesma. E, nesse sentido, acaba a longo prazo gerando problemas não só emocionais, como físicos também. A insônia, por exemplo, é um elemento muito comum das pessoas que sofrem da produtividade tóxica. Elas não conseguem se desligar. Por isso, muitos especialistas na área do sono indicam que, por exemplo, 1 hora antes de você se deitar, que você já se desconecte das redes sociais para você poder ter uma noite tranquila. Eu penso que tanto a produtividade tóxica quanto a pessoa que trabalha demais, que é um workaholic, ela está, na verdade,
tendo uma compulsão pelo trabalho, né? E quando a gente pensa em compulsão alimentar ou em relação a substâncias ilícitas, né, os dependentes químicos, a gente sempre pensa também em querer tapar algum buraco, esconder alguma coisa que está doendo, né, esconder de repente um problema que precisaria ser tratado. Faz sentido? Faz sentido. A compulsão ela acaba se transformando num distúrbio que se manifesta de diferentes formas. A compulsão alimentar, a compulsão pela mentira, a compulsão pelo trabalho. A produtividade tóxica também acontece dessa forma. A mesma coisa, se torna uma compulsão, o seu cérebro entende que precisa repetir aquela ação com uma frequência acima do que seria o normal e essa compulsão gera desgastes e problemas que lá na frente vão se refletir na saúde física e emocional. Bom, eu acho que a gente trouxe esse assunto meio que para acender essa lâmpada aí na sua cabeça, para você pensar nas suas relações com o trabalho, mesmo que não seja um trabalho no mundo corporativo ou fora da sua casa, mesmo que seja um trabalho dentro da sua casa. Tem mulheres que não sabem delegar suas funções dentro de casa porque acham que é tudo obrigação dela, né? Talvez seja o seu caso. E, na verdade, todo mundo que mora na casa tem responsabilidade diante da casa, então é necessário dizer não, dividir as tarefas, porque você também merece descansar. E assim vale para todas as outras áreas. Então, que fique aí essa reflexão, desafio para você começar a colocar limites nas suas relações. Muito obrigada, Lincoln. Sempre muito bom te receber, viu? É sempre um prazer, uma alegria. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, né, gente? É bom? Olha, ele está no 12991655499. Esse é o WhatsApp, você pode tirar alguma dúvida e falar com a turma do Lincoln. Ou então no Instagram, L Firuzmandi, tá? Ele é mentor, coach, com formação internacional, é um profissional realmente capacitado. E tem um canal no YouTube também muito bom, que é o Lincoln Firuzmandi, _LATE comercial F. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.